qual que é a estrutura aqui, mano? Tem essa leg bearish, o preço tá depois desse sweep e agora, ó, interagindo nessa higher. Momento interessante, mano. Agora a gente vai ver se esse fluxo bullish vai continuar ou se ele vai cessar aqui, ó, para dar continuidade a esse fluxo bearish. O que vai dizer pra gente o que vai acontecer? O fluxo interno, mano. Como sempre. E agora, ó, a gente tem essa última leg interna que o preço deixou. Ó, sweep, quebra, o preço interagiu. Agora, ó. É aí que eu vou fazer uma venda aqui, claro. Deixa eu ver se esse lisca. Por que eu vendi, mano? Ó, preço interagindo com essa região. Vendi aqui, ó. Stop aqui acima. E o alvo. Acho que eu coloquei o alvo. O alvo tá aqui, ó. Só que ainda o fluxo bullish interno, ó. O que ele fez? Ele sweepou e quebrou, mano. Tá uma estrutura dentro da outra estrutura. Então a gente vai, ó, a favor da que falhar. Mas aqui, mano, ao meu ver, a pressão tá bearish. E a gente também tá num order flow bearish. Ó. E aqui sweep, mitigação na extrema, interação, mano. E caso essa região aqui, ó, depois dela, se o preço vier aqui, ó, e não reagir, mitigar essa região e continuar, aí a gente pode ter a expansão dessa estrutura maior aqui, ó, até essa lower. Mas isso aqui, ó, é o começo, mano. Ainda ele, depois de interagir aqui, ó, isso aqui, o preço fez o sweep e quebrou. E aqui, ó, um ponto de interesse. Então, se ele vier aqui retestar, a gente tem que observar o que o fluxo vai fazer. Se ele vai segurar aqui e continuar, ou se ele vai interagir com essa região, entrar no momento, ó, e continuar esse fluxo bullish. Aí aqui por que eu vendi, mesmo tendo essa região aqui ainda? Por que tem essa região? Por causa do sweep. Mas aqui eu vendi porque essa estrutura bullish, ela não quebrou nenhuma raia externa. Então, ao meu ver aqui, ó, o preço está continuando sua estrutura. Mitigando extrema, supply, supply, quebra, mitiga supply. Então aqui para mim, ó, é continuidade bearish. Mesmo após o sweep dessa liquidez, o preço, ó, ele criou esse fluxo bullish, sweepou e quebrou só essa higher interna. Agora, se ele quebra essa higher e volta mitigandinha aqui do jeito que tá, então aqui aí seria sim uma região de negociação até essa higher, ou até possível até essa higher. Mas como a estrutura bullish não criou nenhuma higher externa, eu continuo com o viés, ó, dessa estrutura bearish. E o que vai confirmar é a falha dessa região aqui. E aí se ele falhar, ele tende a buscar a região da falha e continuar. Aí que o preço ele rompeu essa demanda e agora está retestando. O que eu observo depois que ele rompe e retesta? Eu observo o fluxo contrário. Qual que é o fluxo contrário do reteste?
bullish, porque aqui a gente está olhando o fluxo bearish. Então o fluxo contrário é o fluxo bullish. Eu observo, ó, depois desse sweep, essa quebra e essa mitigação, eu observo que o preço aqui ele vai fazer. Porque aqui, ó, a região natural do preço segurar. Natural para quem está olhando a estrutura bullish. Mas se o preço ele... Tira esse trem. Mas se o preço ele realmente está no fluxo bearish, isso aqui é para ele falhar. Mas eu olho isso aqui para ver a força da estrutura bullish depois dos eventos aqui ocorridos. Que aqui, ó, querendo ou não, a gente está depois, ó, de uma quebra de uma lower. Então a quebra de uma lower pode ser um possível sweep para uma estrutura bullish. E aí eu começo a olhar a estrutura interna. Ó. Aqui ele flipou, flipou o quê? O que é flipar? Perdeu uma supply. Ele perdeu essa supply aqui, ó. Por quê? Tem que olhar a estrutura micro, ó, mano. Ó. Veio, mitigou, quebrou. E aqui ó, a última supply. O preço ele veio, falhou ela e segurou na extrema e quebrou. Então aqui criou um evento. Então a próxima estrutura natural do preço segurar ó, é essa. Então se o preço ele vem e segura, aí eu falo, opa, aqui o preço depois dessa quebra dessa lower, ele mudou a força da direção, porque aqui antes quando ele quebrava, retestava, continuava, sweep, continua, mitigação extrema, continuidade. E aí se ele quebra, se ele continua, se ele mitiga e continua, e aí aqui pode ser uma possível continuidade bullish, até a extrema aqui. Então por isso eu fico de olho na estrutura contrária, mas observando só para ver a continuidade, não porque eu quero comprar, mas é porque eu estou vendido. Se o preço ele falha essa venda, então eu quero sair antes que ele me stop. Mas agora se ele vem e falha essa região, aqui é continuidade bearish, mano. E é só deixar o mercado movimentar. E aí eu vou observando isso. Se ele, vamos supor, ele vem e quebra. E aí ele tende ao que? A manter a supply. A supply por último que fez um sweep. Se ele quebrar aqui, ó, isso aqui é um sweep. Então essa é a região, é a última região de mitigação. E aí, mano, o mercado ele sempre tende a continuar. E aí eu vou observando as highs até ele fazer um sweep. Aqui, ó, ele quebrou e sweepou. E quebrou de novo. Então eu paro de dar ênfase. Não que eu esqueça essa região, mas essa aqui, ó, essa região passa a ser menos relevante. E a mais relevante do momento tende a ser essa, por conta do sweep e da quebra. E aí, em vez de olhar essa supply, eu estou olhando ó, essa supply. Para o preço vir, interagir e continuar. Ó, e agora ele falhou essa demanda. Sweepou a higher e quebrou. Então aqui ó, nova estrutura, sempre atualizando a estrutura, mano. Antes eu estava olhando essa por conta do sweep, então eu estava olhando essa extrema, depois dele quebrar, retestar, sweepar e quebrar, mano. Agora essa é a próxima região que eu estou observando. O preço vir e foi dar continuidade. Por isso que você não tem que ficar preso à região que já aconteceu. Você tem que observar o que está acontecendo. Se criou o evento, o que é o evento? Sweep, mano. Sweep quebra. Sweepou e quebrou. Então, ó, essa é a leg vigente do momento.